como escrever um bom final para uma história. O final de uma história é tão importante quanto o início de uma história, que se as primeiras páginas são responsáveis por prender o leitor e por convencer a continuar a ler, as últimas páginas, os últimos parágrafos definem se o leitor gosta da história ou não, se fica satisfeito com a história ou não. O final da história é que torna a história memorável, é que deixa memória nos nossos leitores e que habitualmente há 4 finais que satisfazem os leitores. É o chamado final de resolução, final de transformação, final de suspense e drama e o final de surpresa. Em terceiro lugar, dizer que quando estamos a escrever uma história, para escolhermos o final da história, temos de responder a algumas perguntas, e essas perguntas são importantes porque podem determinar, configurar o final da história. Vamos apenas ver quais são. Qual o género literário da história? Como é a estrutura do enredo? Quem é o meu público-alvo ou o leitor ideal desta história? Qual o tema e qual a grande ideia desta história? Qual o final que faz mais sentido para esta minha história? Dizer em quarto lugar que quando falamos em construir um final, não estamos a exagerar, que o final da história não deve apenas acontecer, mas deve ser construído, deve ser pensado, diria até deve ser elaborado pelo próprio autor. Depois, aquela citação que me parece muito interessante, que é, eu li há alguns que uma história deve terminar da mesma forma que uma frase, com um ponto final, se o final é fechado, com um ponto de exclamação, se o final é surpreendente, com um ponto de interrogação, se o final é ambíguo, e com reticências, se o final é aberto. 2 coisas que devemos evitar nos nossos finais é o termo abrupto e apressado final, e outra coisa, ao invés, que devemos também evitar é um final demasiado prolongado, que aborreça, que incomode o leitor. E, portanto, tanto quanto possível, quando estamos a escrever um final da nossa história, se nós pudermos ir antecipando, ainda que mentalmente, o final, ou partirmos já para a escrita inicial da nossa história com um final determinado, isso pode ser importante. Dizer finalmente que quando nós escrevemos uma história com um final aberto, nós podemos utilizar algumas expressões rimadas, expressões feitas, expressões a partir da história que indiquem, que digam expressamente ao leitor que a nossa história terminou. Finalmente, lembrar aqui 5 dicas que nos oferece David Sedaris para conseguir bons finais, que é autenticidade, que nem todos os finais são felizes, honestidade, praticar escrever finais e aventar várias hipóteses e, finalmente, terminar com peso, no sentido em que, se puderes, deixa o teu leitor de boca aberta.